Jordão, sem Neymar Júnior, os relacionados do Santos para o grande jogo desta noite, Santos Internacional. Grande camisa, não em qualidade técnica, Jordão. É verdade, Marcão. E o Juan Pablo Vojvoda, ele relacionou 25 atletas para esse jogo válido pela 35ª rodada no Beira-Rio, Internacional e Santos. E foram 3 goleiros relacionados, o Gabriel Brazão, o goleiro Diógenes e também o João Fernandes. Já os zagueiros, Luan Pérez, Alexis Duarte, Adonis Frias e João Basso foram os escolhidos pela comissão. Para as laterais, Igor Vinícius e Mike servirão a lateral direita, Escobar e Souza servirão a lateral esquerda. Já os meio-campistas são João Schmidt, Tomás Incon, Willian Arão, Zé Rafael, Gabriel Botempo, Benjamin Roleiser, Tassiano e Victor Hugo. Para o ataque foram escolhidos o Álvaro Barreal, Guilherme, Lautaro Dias, Robinho Júnior, Tiquinho Soares e o paraguaio Gustavo Cabadeiro. Olha aí o Cabadeiro de volta, Tiquinho Soares também de volta, Tassiano, Tassigol, na opinião de Thiago Bigodinho Jordão, está de volta e ele tá cortado, o Bilal. Ih, mamãe! Cortaram o Bilal de novo da lista de relacionados. Jordão, diante da lista dos relacionados, vamos às informações do Santos Futebol Clube, que tem desfalques, que tem pendurados e tem uma escalação com novidades. Ou novidade, Jordão? Exatamente, Marcão. Vamos aos desfalques do Santos. O Peixe que hoje não conta com o jogador Zé Ivaldo, ele que tomou o 3º cartão amarelo na partida anterior contra o Mirassol, e não conta também com o Neymar Júnior, que está fora por ser poupado nesta partida, retorna muito provavelmente na próxima sexta contra o Sport, assim como o Zé Ivaldo. Já a lista de pendurados, os jogadores Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Gonzalo Escobar, João Basso, o Adonis Frias, Zé Rafael, Álvaro Barreal e o Lautaro Dias, todos estes, caso tomem o 3º cartão amarelo, estão fora do próximo compromisso do Santos contra o Sport na Vila Belmiro. Alguns outros dados do Santos na competição: o Peixe tem 25% de aproveitamento fora de casa, porém está elencado como a 8ª equipe que mais finaliza por jogo na competição e a 3ª equipe que mais consegue desarmes no campo de jogo. Agora, com a escalação do Santos, provável Peixe para esta noite, ela vem com uma novidade. Santos Futebol Clube pode vir a campo novamente no 4-3-3, iniciando a escalação com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Adonis Frias e Luan Pérez dupla de zaga, e do lado esquerdo aqui está o jovem jogador Souza, porém Gonzalo Escobar pode ganhar a vaga. Meio de campo com Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael, para o ataque com Benjamin Roleiser na direita, Álvaro Barreal do lado esquerdo e o Lautaro Dias mais à frente centralizado. Tá aí a escalação provável do Santos Futebol Clube, Jordão. Mais uma vez o Robinho Júnior fora dos titulares. Isso mostra que o Vojvoda não tem a confiança necessária para colocar o jovem jogador, que para mim é um dos poucos que merecem jogar nesse time do Santos Futebol Clube, né? Ele coloca o Roleiser, que tem evoluído. Acho que a escolha pelo Roleiser é uma escolha até certo ponto correta por parte do Vojvoda. Espero que o Roleiser entre com a vontade que tem entrado quando começa na segunda etapa. Não entre naquela nhaca que normalmente ele entrava quando era titular absoluto desse time. E a dúvida aí na lateral esquerda, né, Jordão? Souza ou Gonzalo Escobar? Jordão, gosto pessoal, eu iria de Souza, tá? Eu acho que o Souza é um jogador que tem mais repertório do que o Gonzalo Escobar. Se nós já temos 3 volantes no meio campo justamente para reforçar a marcação, eu acho que o Souza é o lateral mais adequado, porque você tem uma ofensividade maior com o Souza jogando pela esquerda. Para mim não faz sentido você colocar o Escobar, sendo que você já está reforçando o seu meio campo, né? Então, o Escobar, eu acho que poderia até jogar se nós tivéssemos um meio campo mais leve, um meio campo mais solto. Com 3 jogadores de meio campo, eu acho que pensar no Escobar, para mim, seria um erro, né? E uma outra possibilidade seria o Victor Hugo entrar no lugar do João Schmidt, né? Eu não sei por que toda essa tara do treinador Vojvoda no Victor Hugo. Eu não consigo ver. O Victor Hugo não fez nenhuma péssima partida pelo Santos, mas também não fez nenhuma grande partida, Jordão. Eu não sei por que gosta tanto do Victor Hugo o Vojvoda. Não dá para entender. Então, eu acho que é uma escalação dentro daquilo que temos, Jordão, razoável. Eu iria de Robinho, tá? Eu iria de Robinho Júnior, mas parece que realmente ele não confia no Robinho Júnior, o Vojvoda, né?
Exatamente. E assim, eu também iria com o Robinho Júnior, Marcão, porque é o diferente. Eu tô batendo nessa tecla. O treinador Vojvoda, ele disse que o Robinho não tem condições físicas para iniciar um jogo. Mas qual outro jogador tem condições físicas, pessoal? Os jogadores do Santos hoje são todos eles ruins fisicamente falando. São atletas que estão abaixo de grande parte dos outros clubes da primeira divisão. E eu não consigo entender por que o Robinho Júnior, sendo um jogador que consegue fazer o diferente, essa insistência dele continuar no banco de reservas. E uma coisa é o Robinho começar como titular, ele entrar no segundo tempo, Marcão. Porque num cenário hipotético que o Santos perde de 1-0 pro Internacional, você vai colocar o Robinho com a obrigação de fazer o 2-1? Com a obrigação do Robinho Júnior ter que mudar o jogo? Eu vejo que a pressão é outra. E o Robinho começar desde o início, ele entrar no jogo desde o primeiro tempo, abre a margem pro Santos, quem sabe, ter 1-0. Uma coisa é você criar uma jogada com o Lautaro, outra coisa é você ter uma jogada com o Robinho. Uma coisa é você ter o Roleiser, outra coisa é o Robinho. Uma coisa é o Barreal, que é burocrático, outra totalmente diferente é o Robinho Júnior. Então eu não consigo entender essa preferência do treinador Juan Pablo Vojvoda. Pro meio de campo, antes de chegarmos na zaga, com todo respeito ao Vitor Hugo, não entra na minha cabeça. O Vitor Hugo, que não é do Santos, 2, ele tá emprestado ao Flamengo, só que ele não tem cláusula de compra. O Santos é literalmente uma vitrine pro Flamengo, nesse caso do Vitor Hugo. E número 3, o Vitor Hugo ele é tão melhor assim com o Bom Tempo, por exemplo? Se essa alternativa de substituição é para você deixar o time um pouquinho mais ofensivo, por que não raios o Gabriel Montempo? Ele é o nosso jogador, eu vejo que o Montempo é mais jogador, inclusive, do que o Vitor Hugo, e entre outros aspectos, o Vitor Hugo é mais um João Schmidt 2.0. Em qual sentido? É burocrático igual. É um jogador que não tenta nada de diferente, ele fica ali preso na sua posição, ele não cai para a esquerda, ele não vai cair para a direita, ele vai ficar ali como meia central. O literal da função, que é ser o meia central, é o que ele vai fazer. E isso eu acho que pode prejudicar o time. Então, eu também não consigo entender e conceber essa insistência no Vitor Hugo tendo um Gabriel Montempo, que é nosso, é jovem jogador assim como o Vitor Hugo, mas é nosso. Quem vai dar resultado pro Santos é Gabriel Montempo e não Vitor Hugo. E com relação à lateral esquerda, pra mim é o seguinte, se for pra entrar com o Gonzalo Escobar, saca o Barreal e coloca o Souza na ponta. Não tem cabimento hoje, e é preferência, só que também com base naquilo que o Santos está propondo e ser escalado. Se você me entra com o Gonzalo Escobar, só que você joga no time com um volante de marcação, por exemplo, o Arão, e coloca o Zé Rafael, aí eu consigo entender um pouquinho. Agora, num time que já está com uma proposta defensiva, você vai colocar o Escobar no lado esquerdo, Marcão, no literal da palavra, ferrou. O Santos está lascado hoje. Porque se o Escobar entrar, quem que vai dar profundidade para o Santos do lado esquerdo? O Barreal vai jogar sozinho? Quem que vai dar apoio no ataque? Vai ser o Barreal sozinho? Vai ser o Zé Rafael que vai ter que apoiar o Barreal a todo instante? O Zé Rafael que não consegue jogar 80 minutos com intensidade? Vai ter que ser o João Schmidt? O Arão? Pra mim é um erro inacreditável do Vojvoda se ele fizer isso, Marcão. Então, que ele mantenha aquela estrutura que nós estamos trazendo aqui e que, se possível, ele coloque na cabeça de última hora que a melhor alternativa é você ter o Robinho no time do que os burocratas que nós temos hoje no Santos. Olha, tá aí a opinião do Thiago Bigodinho Jordão, aqui no Varanda Futebol Debate. O Ednilson mandou um superchat. Marcão, todos passam o Santos pra trás. Quero ver passar o Andrei pra frente. Ih, mamãe! Que coisa, hein? Andrei Quintino, que foi premiado devido a cumprir os horários estabelecidos desde o começo do ano, treinar religiosamente nos horários corretos, não faltar a treinamento. Andrei Quintino vai disputar o torneio no México, o torneio Guacamole. Andrei Quintino, portanto, e se esse homem fizer um gol, a bola bater nele, é contrato vitalício, hein? Se ele tropeçar e o juiz marcar pênalti, é mais 12 anos de contrato. Luiz Araújo, mas a galera quer SAF, hein? SAF, gritam os jornalistas, eu quero SAF, mas eu quero também o Andrei Quintino por mais 12 anos. Luiz Araújo, Roleiser nesse campeonato foi mais decisivo que Neymar. Gol contra o Palmeiras, gol contra o São Paulo, contra o Fortaleza, é pouco, mas é verdade. Mas é você comparar o ruim com mais ou menos, não é uma boa comparação, não. Os dois devem, mas o Roleiser tem sido mais importante que o Neymar. Alexandre Batista, Marcão, hoje não seria o jogo pro Bilal, já que estamos na zona... Ih, mamãe! Pensando desse ponto de vista, acho que sim, hein? Acho que era jogo pro Bilal, hein? Era jogo pro Bilal. Meus amigos varandeiros, meu caro Thiago Jordão, vamos falar do nosso adversário. Vamos falar do Inter, que também está ali na briga contra o rebaixamento. Mas, Jordão, já tem 40, hein? Já tem 40 pontos o Internacional.
Exatamente, o Internacional que está fazendo uma força danada também para continuar brigando pela zona do rebaixamento, mas hoje, assim como o Santos Futebol Clube, tem desfalques importantes para a partida. O Internacional que não contará com o goleiro Rocher, o goleiro Ivan, os meio-campistas Luiz Otávio e Bruno Tabata, além do atacante colombiano Johan Carboneiro. Todos eles não estão à disposição do técnico Ramon Dias para esta partida contra o Santos. Além do mais, Ramon Dias tem uma lista de jogadores pendurados extensa, visto que o Juninho, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Bernabé, Gustavo Prado e o Alan Patrick correm o risco de ficarem fora do próximo jogo do Internacional contra o Vasco da Gama em São Januário. Além do mais, o Inter, que no Campeonato Brasileiro tem 50% de aproveitamento em casa, porém é a 7ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, mas defende um tabu de não perder para o Santos desde 2020. E agora, com relação a um provável Internacional, o técnico Ramon Dias promove uma mudança na sua equipe, claro, desconsiderando as ausências dos jogadores suspensos. Um provável Inter vem num 4-2-3-1, começando com Antony no gol, Bruno Gomes pela direita, Gabriel Mercado e Vitão dupla de zaga, Bernabé do lado esquerdo, meio de campo com Alan Rodrigues, Thiago Maia que retorna ao time e também Alan Patrick na armação. Para o ataque, Vitinho do lado direito, Gustavo Prado do lado esquerdo e o Rafael Borré, colombiano, mais à frente como camisa 9. Ah, tá certo. Tá aí, portanto, o Internacional com muitos desfalques, né? Só não ter o Carboneiro. Eu acho que o Santos tem aí uma notícia muito boa. O Carboneiro, por mais que não venha sendo o titular absoluto, né, do Internacional, né? Não tem sido o titular absoluto do Internacional. O Carboneiro é um jogador muito interessante, tá fora o colombiano, e também não tem o Tabata, que é um titular hoje do time do Ramon Dias, né? Então são disso, não tem o goleiro Ivan, vai jogar com o Antony, que teoricamente seria o terceiro goleiro do Internacional, atrás do Rocher. Rocher, na prática, seria o primeiro goleiro, o Ivan o segundo goleiro e o Antony o terceiro goleiro, né? Então assim, o Santos tem hoje, do lado de lá, desfalques importantes. Se o Santos souber aproveitar, pode se dar bem lá no Beira-Rio. Todos os ingressos vendidos, né, Jordão? Se fala em mais de 40 mil torcedores lá no Beira-Rio. Tivemos preços menores. A diretoria do Inter fez ali uma campanha promocional e a torcida aderiu bem na nossa vez, né, Jordão? Bem na nossa vez, a torcida vai lotar o Beira-Rio. O Beira-Rio só vive vazio, né? Só vive com público intermediário. No jogo contra o Santos, os caras resolveram comparecer ao estádio. Exatamente, Marcão. E assim, o Internacional ele fez uma promoção para os seus torcedores que, em grande parte do estádio, para você que era sócio, melhor dizendo, do Internacional, você entrava de graça e ainda tinha a possibilidade de levar um acompanhante pagando mais R$20 no seu ingresso. E tendo isso em vista, o torcedor colorado fez a sua parte e esgotou toda a carga de ingressos que foi disponibilizada. Segundo alguns websites de alguns sites que cobrem o Internacional e também segundo o Portal Terra, tivemos ali uma venda de 38 mil ingressos de forma antecipada. E se for levar em consideração cadeiras especiais e alguns camarotes do estádio do Beira-Rio, a expectativa de público hoje no estádio gira em torno de 43 mil torcedores, um dos maiores públicos do Internacional nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Ah, tá certo, tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem no Beira-Rio? Hoje nós teremos uma arbitragem para esta partida entre Internacional e Santos, sendo comandada pelo Davi de Oliveira Lacerda, ele que é federado do Espírito Santo. Ele também será assistido pelo Márcio Bezerra Lopes, como assistente número 1 de Rondônia, e também pelo assistente número 2, Douglas Pagong, também do Espírito Santo. Já na cabine do VAR, Caio Max Augusto, de Goiânia, é o responsável pelas decisões de vídeo no estádio do Beira-Rio. Tá aí, portanto, arbitragem. Não me lembro desse árbitro fazendo partidas do Santos, Jordão. Você que tem uma memória muito melhor que a minha, né? Você que é um garoto, é um jovem, né? Tem menos problemas do que eu também, né, Jordão? Cara novo na vida e tal. Eu não me lembro de cabeça desse árbitro apitando os jogos do Santos. Temos algum registro, Jordão? Temos algum lastro com Davi de Oliveira Lacerda?
Temos e temos um importante, Marcão, porque ele é o árbitro que expulsa o Neymar Júnior naquela partida em que o Santos é derrotado pelo Botafogo por 1-0. Neste Campeonato Brasileiro, ele apitou esta partida do Santos Futebol Clube em específico. Ele não tem outros registros do Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Qual foi o jogo, Jordão? Santos 0, Botafogo 1, que o Neymar é expulso. Foi ele? Foi ele. Que coisa, hein, Jordão? Ele que apresentou o cartão vermelho para o Neymar Júnior, segundo cartão amarelo que resultou em cartão vermelho. Em outras partidas do Campeonato Brasileiro não temos registros dele apitando os jogos do Santos Futebol Clube, mas no contexto geral, na competição, hoje a média dele é de 5 cartões amarelos apresentados por jogo e ele já anotou 12 penalidades máximas.